bacharelando em Ciências Econômicas pela Faculdade de Administração e Finanças da Escola de Comércio do Rio de Janeiro. Seu destino, entretanto, era a vida militar. Mesmo não tendo inicialmente seguido a carreira com a entrada no Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942, o tenente Apolo foi convocado para o serviço ativo, sendo incorporado ao Regimento Sampaio. Então, nesse momento, o que a gente entende do livro é o seguinte: ele é chamado já em 41 para fazer o estágio de instrução, que dura 3 meses. Depois ele é mandado de volta para a vida civil, de novo. Agora volta e sai de novo do Exército. E aí ele vai, continua estudando, se forma nessa bacharelando em Ciências Econômicas. E aí, quando em 1942, ele novamente é convocado para o serviço ativo e é incorporado ao Regimento Sampaio. Então, ele faz esse estágio ali, né, em 41, termina depois de 3 meses, termina no mês de agosto, setembro, outubro, deixa eu ver, desculpem, termina no dia 30 de agosto de 1941. E aí, em 42, ele é convocado novamente para o Regimento Sampaio, porque naquela época, o movimento, né, em 42, os Estados Unidos já havia sido atacado pelo Japão, tudo indicava que a guerra ia escalar mais, e então começam-se a convocar oficiais, né, a criar-se mais corpos de tropa. Então vamos lá, continuando a leitura. Ao comunicar na empresa onde trabalhava que havia sido convocado, seu empregador Arnon de Mello destacou: "É um absurdo um homem tranquilo e calmo como esse ser convocado para a guerra, pois não tem nada de guerreiro." Ele falou isso para o futuro herói da FEB. Mal sabia ele que estava se referindo a um grande soldado do Brasil que viria a se tornar um dos maiores heróis da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, no Teatro de Operações da Itália. Quando Apolo retornou da Itália, Arnon de Mello o convidou para ser chefe da polícia de Alagoas, mas ele não aceitou, pois preferiu seguir a carreira do Exército. Com a convocação de Apolo, sua mãe e irmã ficaram apreensivas. "De certa forma, ficamos tristes, e minha mãe ficou muito preocupada. Ela era viúva e ele era o protetor da família e o único filho homem." Em janeiro de 1942, em consequência da resolução da terceira reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, o governo do presidente Getúlio Vargas decretou o rompimento de relações diplomáticas e comerciais com as potências do eixo. Quem que era o eixo? Né? Eram os alemães, Japão e Itália, principalmente, né? Formava o eixo do mal. A resposta dos alemães e italianos foi trágica e rápida. Em 15 de fevereiro, começaram os torpedeamentos de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães e italianos. Até o final da guerra, havíamos perdido 33 mercantes, que acrescido de 3 navios da Marinha de Guerra. Ceifaram mais de 1.500 vidas. Olha que dado importante. Todo mundo questiona, falando que o Brasil afundou o navio para acusar a Alemanha para entrar na guerra, mas foram muito mais do que né? Foram 33 mercantes e 3 navios da Marinha de Guerra. A intensificação dos afundamentos provocou uma grande comoção nacional e, sob intenso clamor popular, o governo brasileiro, em 22 de agosto de 1942, declarou estado de beligerância com a Alemanha e a Itália. A guerra com o Japão somente foi decretada em 6 de junho de 1945, quando havia terminado o conflito na Europa. Na época, o Brasil vivia sob a ditadura do Estado Novo. O presidente da República era Getúlio
Dornelles Vargas, líder da Revolução de 30. Naquele tempo, as profissões civis, segundo Silva, não apresentavam um alto grau de especialização e apenas os brasileiros que alcançavam um notório sucesso se destacavam na sociedade. As Forças Armadas tinham grande prestígio e as famílias se sentiam orgulhosas quando um de seus filhos optava pela carreira militar ou eclesiástica. Próximo. Convocação para o serviço ativo no Exército Brasileiro. O tenente Apolo retornou ao serviço ativo como segundo-tenente da reserva, convocado em 17/12/1942, sendo classificado no Regimento Sampaio, onde foi designado oficial subalterno da 4ª Companhia. Na época, era comandante do Regimento Sampaio o coronel Alexandre Zacarias de Assunção. O primeiro elogio que recebeu de seu comandante de companhia, em 12/5/1943, descreveu o tenente Apolo como um oficial leal, interessado, esforçado, disciplinado e capaz no exercício de suas funções, ao apoiar o comando da companhia na administração, bem como na instrução de seu pelotão. As missões atribuídas ao jovem oficial foram muitas. A primeira delas ocorreu no período de 24/7/1943 a 2/8/1943, quando foi designado para a direção do posto de recepção de voluntários do Colégio Paulo Freitas na cidade do Rio de Janeiro. Aqui a gente já vê o quê? Ele está falando aqui que o tenente Apolo recebeu muitas atribuições. Especificamente, ele citou uma aqui que seria o contato com o público externo, que seria essa recepção, né, dos voluntários do Colégio de Freitas. Então, ele ia ajudar a selecionar os voluntários que ingressariam no Exército. Aí, quando ele diz muitas atribuições, vocês têm que ter em mente que um tenente do Exército, ele treina o pelotão dele, ele dá instrução, ele executa manobras de combate com o pelotão dele, ele cuida da parte administrativa também, realizando sindicâncias, inquéritos, faz contagem de material, então relatórios, e fora essas outras missões, como recrutamento. Então são várias, né, atribuições. A promoção a primeiro-tenente veio em decreto do presidente da República no dia 10/12/43, permanecendo como adido até sua nova classificação no Regimento Sampaio. Em 31/12, o tenente Apolo assumiu suas funções na 6ª Companhia do Regimento Expedicionário. Falando de regimento aqui, né? Hoje não existe mais está em desuso essa nomenclatura, porque hoje a doutrina ela fala de brigada. Então, o que é um regimento? Um regimento normalmente é formado por 3 batalhões de infantaria. E aí, quando a gente fala brigada, a brigada ela tem outras armas além da infantaria. Então, normalmente uma brigada ela vai ter 3 batalhões de infantaria, um batalhão de cavalaria, um batalhão de artilharia, batalhões de comunicação. Então, a brigada ela mescla mais unidades e armas e quadros e serviços de apoio. Então, naquela época, era muito comum se falar em regimento, mas tem uma ideia que a gente pode estar falando de brigada, meio que são sinônimos ali com poucas diferenças. Só que quando a gente fala regimento, a gente está restringindo a arma de infantaria. Então, o Regimento Sampaio ele era formado por 3 batalhões de infantaria. E a gente vai ver isso no livro. Preparativos para a guerra. Quando o tenente Apolo foi convocado, o Brasil estava se preparando para participar do esforço de guerra aliado contra a Alemanha e a Itália. Assim, as atividades militares foram intensificadas com a incorporação de novos efetivos de voluntários. Os treinamentos, exercícios de campo e desfiles ocorriam com maior frequência devido ao estado de guerra. Naqueles momentos de expectativa e preparação que antecederam a efetiva participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, durante o ano de 1943, o tenente Apolo recebeu vários elogios de seus superiores. As referências elogiosas constam em detalhes
nas folhas de alterações do oficial. Hoje, estes registros estão à disposição no Museu do Oficial R2, no Rio de Janeiro. Nele se destacam os agradecimentos de seus superiores em várias situações e mostram a participação do Tenente Apolo nos preparativos do Regimento Sampaio para a guerra. Então vamos ver um trecho aqui de um elogio feito em 43, 17/5. O segundo Tenente Apolo Miguel Resque, pelo acentuado espírito de disciplina e harmonia que possui, pela valiosa cooperação que deu à instrução, muito concorrendo para que o batalhão se apresentasse instruído e disciplinado. Outro elogio. Segundo tenente da reserva Apolo Miguel Resque, agradecimentos pela colaboração consciente, leal e sincera, pela maneira honesta e patriótica com que sempre se ouve à frente de seu pelotão, nas difíceis tarefas de campanha e dos exercícios de conjunto em que esteve empenhado. Outro elogio, garbo, entusiasmo, no invulgar desfile do dia 25 de agosto em homenagem ao Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Mais um trecho. Por ter tomado parte na parada de 7 de setembro, último, pela cooperação consciente e patriótica emprestada ao meu comando durante as medidas preparatórias e organização do regimento para o desfile, assim como pelo garbo com que conduziu seus comandados no majestoso desfile do Dia da Pátria. Inteligência, extremado, amor ao trabalho e competência, assim como pelo elevado grau de disciplina, colaborou eficientemente para a boa marcha da instrução e disciplina desta subunidade. Dedicação demonstrada no serviço, cooperando na esfera de suas atribuições para que todas as ordens sobre administração e instrução emanadas dos escalões superiores fossem estrita e rigorosamente cumpridas, o que permitiu, nesta fase de preparação para a guerra, fosse mantida a tradição do Regimento Sampaio. Então, esses foram alguns elogios que ele recebeu, trechos específicos, né? 1944, o ano em que o Brasil iniciou as operações na Itália. Desde 1943, o Brasil estava preparando a Força Expedicionária Brasileira, FEB, que iria combater no Teatro de Operações na Itália. Em 21 de 2 de 1944, o Tenente Apolo recebeu um elogio coletivo pela disciplina e aplicação demonstradas quando de uma visita de oficiais americanos ocorrida em 15 de 2 de 44. Em 1º de março de 44, o coronel Hilton Hill, do Exército Americano, elogiou o Regimento Sampaio pela ótima e impressionante apresentação, garbo e entusiasmo, que deixava antever o alto padrão de eficiência das tropas brasileiras que embarcariam para o teatro de operações na Europa. Em 4 de 4 de 44, o Tenente Apolo participou da apresentação pública da Infantaria Divisionária das Forças Expedicionárias do Brasil, quando a FEB recebeu grande ovação popular no Rio de Janeiro. Com a proximidade do embarque das tropas, o treinamento e preparação dos expedicionários se intensificou e com frequência ocorriam demonstrações da tropa brasileira para os oficiais do alto comando e autoridades americanas que acompanhavam os preparativos. O comandante do 2º Batalhão do Regimento Sampaio, Major Ciceno Sarmento, elogiou o preparo dos pelotões de fuzileiros nas demonstrações de 14 de 4 de 44. Além dos preparativos da tropa, o Tenente Apolo era também frequentemente designado para funções administrativas. Em uma delas, foi nomeado responsável pelo inventário de equipamentos e materiais da companhia. Antes do embarque, os integrantes da FEB tiveram de formalizar a opção pelos vencimentos militares de campanha, o que o Tenente Apolo realizou em 27 de 6 de 44. Na noite de 29 de 6 de 44, o Tenente Apolo participou de manobras do regimento na região de Santa Cruz. Os preparativos para a partida se intensificaram
em 30 de 6 de 44, próximo ao embarque do primeiro escalão da FEB à Europa. O tenente Apolo foi elogiado pelo coronel comandante do regimento. Terminada a fase de preparação para o embarque do regimento de infantaria e tendo em vista os ótimos resultados alcançados, é meu dever elogiar o tenente Apolo, que sem medir sacrifícios e sem qualquer preocupação de horas de expediente, enfrentou com sinceridade e entusiasmo os inúmeros e complexos problemas que se apresentaram e os resolveu com inteligência e habilidade. Todas as servidões impostas foram atendidas dentro do prazo marcado e de modo satisfatório. Por vezes, o vulto da obra e a premência do tempo pareceram oferecer dificuldades insuperáveis. Semelhante resultado só pode ser obtido pela dedicação dos quadros e exata compreensão dos deveres por todos revelados e pela extraordinária harmonia reinada nesta unidade. Então esse foi um elogio que o tenente Apolo recebeu do coronel comandante do regimento de infantaria. Podem ficar calmos, a gente vai chegar na parte dos combates da Europa, viu, pessoal? Isso aqui, né, a gente está conhecendo um pouco da história antes da guerra do tenente Apolo. Embarque para o fronte e desembarque no teatro de operações da Europa. O embarque da FEB para a Itália foi cercada por um forte sigilo. A presença de submarinos inimigos no Atlântico era uma terrível ameaça à segurança dos pracinhas, antes da partida do primeiro escalão da FEB para a Itália. Ocorrido, então, em 2 de julho de 44. Houve um desfile de toda a divisão de infantaria expedicionária na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, em 24 de maio. Em cada viagem eram transportados mais de 5.000 homens das forças expedicionárias brasileiras, com destino ao Teatro de Operações da Europa, para lutar contra as forças do eixo. Aí vai mostrar uma figura do tenente Apolo com sua mãe e irmã antes do embarque. E, antes de embarcar, o tenente Apolo arquivou sua declaração de herdeiros. Isto era feito para facilitar os procedimentos adequados no caso de falecimento do militar no Teatro de Operações. Neste ponto começa a saga do tenente de infantaria Apolo Miguel Hesque, deslocamento para o fronte e bombardeios do inimigo. Em 22 de setembro de 1944, o expedicionário primeiro-tenente Apolo Miguel Hesque embarcou com a tropa do Regimento Sampaio no porto de Rio de Janeiro, no navio americano de transporte de tropas US General Washington, a W.A. Mann, atracado no cais do armazém número 11. Então ele embarcou no dia 22 de setembro. Então ele provável. Os embarques começaram, como a gente viu, em 1º de julho, mas ele mesmo só foi embarcar em setembro. Durante a viagem de transporte do 2º e 3º escalões da Força Expedicionária Brasileira, o tenente Apolo foi designado como auxiliar de compartimento e, nesta função, manteve contato, boa vontade, interesse e dedicação à ordem, à disciplina e à limpeza do navio, para que a viagem fosse o mais confortável possível. Recebeu elogio do tenente-coronel Ademar de Queiroz, chefe encarregado de compartimentos. O navio US General W.A. Mann chegou ao porto de Nápoles, na Itália, às 9 horas do dia 6 de outubro de 44. E ali as tropas permaneceram embarcadas até às 16 horas. Então eles saíram no dia 22 de setembro, aí ficaram setembro, esses 8 dias, mais 6, foi uma viagem de quase 16 dias. No dia 9 de outubro de 1944, quando se deslocaram em 56 barcaças da Marinha Americana em direção a Livorno. Em 12 de outubro, às 16 horas, as tropas da FEB acamparam na Quinta de San Rossore, imenso bosque de pinheiros mediterrâneos, usado como área de caça pela corte italiana. Em 13 de novembro, isso a gente está em 44, hein? O regimento se deslocou para as proximidades de Filetole, e em 19 de novembro, o 2º Batalhão
movimentou-se da região de Filetole para Porreta Terme. Em 19 de novembro, o batalhão do Tenente Apolo deslocou-se da região de Filetole para Borgo Campane, próximo de Porreta, na Itália. Ali as tropas ficaram acantonadas, aguardando ordens da 1ª Divisão de Exército. À noite, o batalhão foi atacado 3 vezes. E na noite de 20 para 21 de novembro, o batalhão tomou posição em um subsetor norte da 1ª Divisão de Exército, 1ª Divisão, na linha Torre de Nerone, região 681, Áfrico, região SE de Rocca Pitigliana, onde a tropa permaneceu nas posições ocupadas de 21 de novembro a 5 de dezembro. Então aqui está dizendo o seguinte: eles foram para essa área da divisão de exército no dia 19, foram atacado, o batalhão dele recebeu ordem para ocupar uma posição para se defender daqueles ataques. Eles já haviam acabado de chegar, e aí dessa ordem eles ficaram ocupando essa posição defensiva do dia 21 de novembro a 5 de dezembro. Em 29 de novembro, novamente o Tenente Apolo foi elogiado, e desta vez pelo comandante do regimento Sampaio, Coronel Aguinaldo Caiado de Castros, por ter a tropa sob seu comando demonstrado bravura da unidade, suportando com calma e sangue frio cerrado bombardeio do inimigo, que em poucas horas, na noite de ontem para hoje, lançou mais de 1000 granadas de morteiro e artilharia, inclusive projéteis incendiários sobre as nossas posições, além de pequenos bombardeios aéreos. No período de 30 de novembro a 5 de dezembro, o batalhão sofreu fortes bombardeios de artilharia, fogo de morteiros e armas automáticas, repelindo 5 ações ofensivas dos alemães. Então eles já estavam em combate já. Receberam pesada artilharia nesse período e ações ofensivas. Em 6 de dezembro, o 2º Batalhão constituiu reserva da 1ª Divisão de Exército, deslocando-se em 10 de dezembro para a área de reunião, a retaguarda da linha, mantida pelo 11º Regimento de Infantaria, no subsetor W, delimitado pelos morros Del Oro, Casas de Guanela. Ou seja, eles ficaram na linha do dia 21 de novembro ao dia 5 de dezembro. No dia 6 eles foram retirados da linha, e aí no dia 10 eles foram levados à parte da retaguarda em segurança, então, para descansarem. Monte Castelo. Os ataques às posições alemãs. Então agora a gente vai entrar na parte aqui da história, uma parte bem específica, que é a parte em que vão começar a surgir os feitos do Miguel Apolo Hesque. E aí eu vou deixar para fazer essa leitura, tá? No próximo vídeo, caso vocês tenham gostado dessa dinâmica. Se eu tiver um retorno positivo nos comentários, eu vou continuar fazendo essa leitura do livro e comentando com vocês, tá ok? Agradeço a atenção de todos. Isso aqui, como eu falei, é uma aposta para a gente dividir conhecimento e eu também fazer o que eu gosto, que é ler. Eu tenho mais de 200 livros em casa sobre filosofia, principalmente biografias militares. Eu tenho uma coleção inteira da história ilustrada da Segunda Guerra Mundial, que são mais de 100 livros, e a gente vai depois tentar apresentar isso para vocês. Infantaria, um forte abraço.